Uma mão masculina apertava o pulso da mulher com uma força bruta, arrastando-a impiedosamente pelo terreno irregular da floresta densa. O silêncio da mata era quebrado apenas pelo som das folhas secas sendo esmagadas e pela respiração ofegante de quem lutava para manter o equilíbrio. A luz do entardecer filtrava-se entre as copas das árvores, criando sombras longas e distorcidas que pareciam garras tentando alcançar o casal. Não havia carinho naquele toque, apenas uma urgência sombria que ignorava os tropeços e os pedidos silenciosos de socorro que morriam na garganta seca da vítima. Marina sentia que seus pulmões estavam prestes a explodir enquanto tentava acompanhar o passo frenético do marido. Seus pés, calçados com sapatos inadequados para trilhas, latejavam a cada impacto contra as raízes expostas e pedras soltas. Gregório não olhava para trás, mantendo os olhos fixos em um ponto invisível adiante, como se estivesse em uma missão da qual dependesse sua própria existência. O rosto dele, geralmente polido e controlado nos escritórios de São Paulo, estava agora transfigurado por uma determinação gélida que Marina nunca tinha visto de forma tão crua. Eles haviam deixado o carro estacionado na beira da estrada há quase 1 hora, iniciando o que deveria ser um passeio romântico de reconciliação. Gregório tinha prometido que aquele dia mudaria tudo, que eles poderiam finalmente enterrar as mágoas do passado e começar do zero. Marina, movida por uma ponta de esperança e pelo desejo de manter a família unida para o bem do pequeno Pedro, aceitou o convite. No entanto, a cada metro que avançavam para o interior daquela mata fechada, a sensação de segurança se dissipava, sendo substituída por um instinto primitivo de sobrevivência. Greg, por favor, diminua o ritmo. Eu não consigo respirar direito, implorou Marina, sentindo o suor frio escorrer pelas suas costas. Ela tentou puxar o braço, mas os dedos dele se fecharam ainda mais, como algemas de aço que não permitiam fuga. Gregório parou por um breve segundo, apenas o suficiente para lançar um olhar por cima do ombro que gelou o sangue da esposa. Aguenta só mais um pouco. Já estamos quase lá, respondeu ele com uma voz desprovida de qualquer emoção humana, voltando a puxar, lá com ainda mais vigor para as profundezas da floresta. O cenário ao redor tornava-se cada vez mais opressor, com pinheiros gigantescos que pareciam devorar a pouca luminosidade que restava no céu. Uma névoa cinzenta e pesada começava a subir do solo úmido, envolvendo os troncos das árvores e dificultando a visão de qualquer caminho de volta. Marina olhava para os lados, tentando memorizar algum detalhe, mas tudo parecia uma muralha verde e interminável de isolamento. Ela percebeu que o som dos pássaros tinha cessado completamente, deixando apenas o eco de seus passos pesados e o zumbido perturbador do vento entre os galhos. Greg, você tem certeza de que este é o caminho certo? Perguntou ela, a voz tremendo visivelmente enquanto o pânico começava a nublar sua razão. Parece que entramos fundo demais. Não vamos conseguir voltar antes que a escuridão total tome conta de tudo. Gregório parou abruptamente, fazendo com que Marina colidisse contra as costas dele. Ele se virou lentamente, um sorriso forçado e sinistro surgindo em seus lábios enquanto passava o braço sobre os ombros dela em um gesto que deveria ser reconfortante, mas parecia o abraço de uma serpente. Claro que sim, minha querida. Eu coloquei as coordenadas exatas no GPS antes de sairmos de casa, disse ele, apontando para o celular que brilhava palidamente em sua mão. A clareira florida que eu te falei está a menos de 200 metros daqui. Eu a descobri na semana passada durante uma viagem de trabalho e sabia que seria o lugar perfeito para nós. Ele falava de forma mansa, mas seus olhos permaneciam frios e calculistas, observando cada reação de Marina como um predador avalia o cansaço de sua presa. Marina olhou fixamente para o rosto do homem com quem compartilhara os últimos 6 anos de sua vida, buscando qualquer traço de sinceridade. Ela queria acreditar que ele realmente se importava, que o piquenique romântico era um esforço legítimo para salvar o casamento que se desintegrava. No entanto, as memórias recentes de humilhações e brigas constantes gritavam em sua mente. Gregório vinha sendo um carrasco emocional, criticando sua dedicação ao trabalho como professora de artes e principalmente despejando ódio sobre a presença do filho adotivo deles. A reconciliação repentina de Gregório parecia uma miragem no meio de um deserto de hostilidade.
Apenas alguns dias atrás, ele estava ajoelhado diante dela, implorando por uma última chance e jurando que tinha repensado toda a sua postura em relação à família. Marina, cansada de tanta dor e querendo acreditar no poder da redenção, decidiu dar aquele passo no escuro. Ela não imaginava que o escuro seria literal e que o silêncio daquela floresta seria o palco para uma revelação que mudaria seu destino para sempre. Eles continuaram a caminhada, mas agora o terreno tornava-se mais lodoso e o cheiro de água parada começava a invadir o ar. Marina sentia que cada passo exigia um esforço hercúleo, enquanto a lama tentava agarrar seus calcanhares. Gregório parecia conhecer exatamente onde pisar, evitando os trechos mais instáveis, enquanto conduzia a esposa justamente para onde a terra parecia ceder com mais facilidade. O coração de Marina batia contra as costelas como um animal enjaulado, pressentindo que a clareira florida prometida era, na verdade, algo muito mais sombrio. Você disse que esse lugar mudaria tudo entre nós. Gregório, murmurou Marina, mais para si mesma do que para ele, enquanto sentia a umidade da névoa grudar em sua pele. Ele não respondeu de imediato, apenas aumentou a pressão no braço dela e apontou para uma abertura entre os arbustos densos logo à frente. Sim, Marina, este dia vai colocar um ponto final em todos os nossos problemas de uma vez por todas, afirmou ele com uma clareza cortante que a fez estremecer até a alma, antes de empurrá-la levemente para o interior da vegetação alta. Exalava um odor pútrido de decomposição. Marina sentiu o solo ceder instantaneamente sob seus pés, e antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a água gelada invadiu seus sapatos, prendendo-a em um abraço viscoso. Ela tentou recuar, mas cada movimento parecia apenas enterrá-la mais profundamente naquela massa esverdeada que agora subia implacavelmente pelos seus tornozelos. Gregório soltou a mão dela com uma frieza que cortava mais que o vento da floresta, recuando 2 passos para se manter em terreno firme, enquanto observava o desespero nos olhos da esposa. Marina estendeu os braços em um gesto instintivo de socorro, as pontas dos dedos trêmulas, buscando qualquer apoio. Mas encontrou apenas o vazio e o olhar gélido do homem com quem compartilhara sua vida. O pânico começou a subir pela sua garganta, sufocando os gritos que ela tentava lançar enquanto a lama alcançava rapidamente suas coxas. Você me trouxe para um pântano, Gregório, gritou ela, a voz falhando sob o peso do terror absoluto que tomava conta de seus sentidos. Ela lutava contra o instinto de se debater, sabendo que qualquer agitação aceleraria o processo de sucção daquele pântano infernal, mas o frio que emanava das profundezas da terra parecia paralisar sua razão. Diante dela, Gregório não exibia nenhum traço de arrependimento, apenas um sorriso sinistro que se deformava na penumbra crescente da mata. Ele começou a falar em um tom lento e pausado, como se estivesse narrando o encerramento de um contrato comercial de rotina, desprovido de qualquer resquício de humanidade. Gregório explicou que aquele seria o fim de todas as disputas, sem a necessidade de advogados caros, audiências de divórcio ou a partilha de bens, que ele considerava fruto exclusivo de seu suado trabalho. Marina ouvia as palavras dele enquanto sentia. As lembranças dos últimos meses passavam como um filme distorcido em sua mente, desde as ofensas constantes até o momento em que descobriu a traição dele com Beatriz. Marina lembrou-se da fúria nos olhos de Gregório quando ela quebrou seu tablet na cozinha, expondo a amante seminua diante de seus olhos. Naquele dia, ele a ameaçara dizendo que a esmagaria como um inseto, mas ela preferira acreditar que eram apenas palavras ditas no calor da raiva. Agora, no meio daquela solidão mortal, ela percebia o quão letal era o cálculo por trás daquele ódio. O que você vai fazer com o Pedro? Suplicou ela. A voz já quase um sussurro enquanto a lama fria começava a lamber seu queixo, fardo daquela adoção indesejada. Marina sentiu uma dor maior que a do afundamento ao imaginar o pequeno órfão nas mãos de um monstro, privado da única pessoa que realmente o amava. De repente, uma vibração familiar ecoou no bolso interno de sua jaqueta, um som que parecia vir de outro mundo. O celular de Marina começou a tocar e na tela que ela mal conseguia ver, brilhava o nome de Pedro. Com um esforço desesperado, ela conseguiu tirar a mão da lama por um segundo para atender, gritando o nome do filho com toda a força que lhe restava.
Mas o momento de esperança foi brutalmente interrompido por um soco violento de Gregório, que atingiu sua mão e lançou o aparelho longe para as profundezas do pântano. O som abafado do celular afundando na lama marcou o fim de sua única ligação com a vida e com o filho. Gregório aproximou-se da borda, inclinando-se ligeiramente para que ela pudesse ver as chamas diabólicas dançando em seus olhos uma última vez. Ele disse para ela aceitar o destino e tentar pensar em algo bom antes da morte, em um tom de falsa compaixão que fazia o estômago de Marina revirar. Ela o amaldiçoou como o Olhar, prometendo que, mesmo morta, ele nunca teria paz. No entanto, o silêncio da execução foi quebrado por um estalo agudo vindo da mata atrás de Gregório, o som de um galho seco sendo partido sob o peso de algo ou alguém. Gregório virou-se bruscamente, o rosto tomado por uma sombra súbita de medo, enquanto tentava enxergar através da névoa e da tosse, escuridão que agora dominavam a floresta. O barulho repetiu-se, mais próximo desta vez, e o pânico que Gregório reservara para a esposa pareceu ricochetear contra ele. Sem dizer uma palavra e movido por um covarde instinto de preservação, Gregório lançou um último olhar para a esposa que desaparecia na lama e saiu, correndo em direção à estrada, deixando-a para trás na imensidão gelada. Marina, sentindo a água podre alcançar seus lábios, reuniu cada grama de ar em seus pulmões para lançar um último grito de socorro que ecoou de forma rouca entre os pinheiros sombrios. Foi então que, entre os arbustos, ela viu dois olhos brilhantes observando-a de forma penetrante, seguidos por um focinho canino que se aproximava rapidamente do pântano. Uma cadela de pelagem marrom surgiu do meio da escuridão, latindo com uma urgência que parecia entender a gravidade da situação. Mas o choque maior veio quando uma pequena voz infantil chamou pelo animal. E uma garotinha apareceu na margem, segurando uma cesta e olhando para Marina com um espanto puro que paralisou o tempo. A garotinha permaneceu estática na borda do lamaçal, os olhos arregalados refletindo o horror de ver uma vida sendo tragada pela terra. Marina, com a lama já tocando seus lábios e o gosto metálico da morte invadindo seu paladar, tentou manter a cabeça erguida em um último esforço, desesperado por oxigênio. "Por favor, me ajuda", murmurou ela com uma voz que mal passava de um suspiro rouco, enquanto a cadela continuava a latir, furiosamente, circulando a área perigosa com uma inteligência quase humana. A menina, identificada depois como Cristina, agiu com uma rapidez que contrastava com sua aparência frágil, largando a cesta de vime e começando a recolher galhos secos e troncos caídos ao redor. "Cassie, puxa ela", gritava a menina para a cadela, que já mordia a manga da jaqueta de Marina, tentando impedir que ela afundasse mais na massa pegajosa. Marina sentia o frio cortante paralisar seus músculos, mas a presença daquelas duas almas inesperadas acendeu uma última centelha de vontade de viver em seu peito. Cristina lançou um feixe de galhos firmes sobre a lama, criando uma plataforma improvisada para que Marina pudesse apoiar as mãos e distribuir o peso do corpo. "Segura firme, moça, não solta", exclamava a pequena salvadora, unindo suas forças com as da cadela em um esforço hercúleo para arrastar a mulher para fora daquele abraço mortal. Cada centímetro conquistado parecia uma eternidade, com o som da lama sugando as roupas de Marina, como se o próprio pântano estivesse relutante em perder sua presa. Quando finalmente sentiu a grama firme sob seus dedos, Marina rastejou para longe da borda, desabando sobre a terra seca enquanto o ar entrava em seus pulmões em soluços dolorosos. Ela estava viva, coberta de lama fétida e tremendo violentamente, mas viva. Ao seu redor, Cassie girava alegremente, enquanto Cristina a observava com uma mistura de preocupação e alívio em seu rosto infantil. "Muito obrigada. Se não fosse por vocês, eu estaria morta agora", conseguiu dizer Marina, as lágrimas finalmente lavando parte da sujeira em seu rosto. Cristina sorriu gentilmente e explicou que elas passavam por ali quase todos os dias para colher ervas medicinais e frutinhas silvestres. A menina mencionou que vivia com o pai em uma cabana isolada na floresta e que ele era um homem bom, apesar de parecer bravo às vezes. Marina percebeu que não tinha outra escolha a não ser seguir a criança, já que sua febre aumentava e ela mal conseguia se manter em pé. Guiadas pela lanterna da pequena Cristina e pelos latidos da cadela,
Elas caminharam por quase meia hora por trilhas que Marina nunca teria encontrado sozinha. O frio da noite na floresta era impiedoso para quem estava com as roupas encharcadas de água podre. Ao chegarem à pequena construção de madeira, um homem de porte robusto e olhar severo abriu a porta, segurando uma lamparina que iluminava suas feições endurecidas pelo tempo. Era Estevão, o pai da menina, que olhou para a estranha coberta de lama com uma desconfiança imediata. Estevão não parecia inclinado a receber visitas, muito menos uma mulher da cidade que trazia consigo o cheiro da morte e problemas óbvios. Cristina, no entanto, intercedeu com fervor, contando como tinham resgatado Marina do pântano e implorando para que o pai a ajudasse. Marina permaneceu em silêncio perto da cozinha, ouvindo Estevão sussurrar que estranhos traziam perigo, e lembrando a filha de por que tinham se mudado para aquele isolamento. Sentindo a urgência de sua situação, Marina decidiu ser honesta, revelando que seu marido tentara matá-la e que temia pela vida de seu filho Pedro. A menção ao perigo iminente para uma criança pareceu amolecer a casca de gelo que envolvia Estevão. Ele permitiu que ela ficasse, trazendo roupas secas que pertenceram à sua falecida esposa e preparando uma infusão de ervas para combater a pneumonia. Marina sentiu o calor do chá, descendo por sua garganta enquanto Estevão, aos poucos, começava a revelar os motivos de sua própria amargura. Ele contava como fora um médico, talentoso na cidade, destruído por uma conspiração de um homem poderoso que queria roubar sua esposa e sua dignidade. Mas para Pedro, que estava agora à mercê da crueldade de Gregório, Estevão a observava, percebendo que a mulher que ele salvara não era apenas uma vítima, mas alguém que carregava um fogo interior de indignação e fúria. Contudo, a paz da noite foi subitamente interrompida quando Estevão se levantou bruscamente da cadeira, pegando seu rifle e apontando para a janela, onde o som de um motor de carro pesado e luzes de faróis cortavam a escuridão da trilha isolada. Estevão apagou a lamparina com um sopro rápido, mergulhando o interior da cabana em uma penumbra absoluta, quebrada apenas pelo brilho pálido do luar que atravessava as frestas das tábuas de madeira. Marina sentiu o coração disparar contra as costelas, o medo frio voltando a subir por sua espinha, enquanto ela se encolhia nos fundos da cozinha, abraçada às roupas secas de Keila. O som do motor roncava cada vez mais perto, um barulho metálico e pesado que parecia mastigar o silêncio da floresta, acompanhado pelo feixe de luz dos faróis que varria os troncos das árvores como olhos famintos. Cristina se aproximou de Marina, segurando sua mão com dedos pequenos e gélidos, enquanto Cassie soltava um rosnado baixo, gutural, com os pelos das costas totalmente eriçados. O veículo parou a poucos metros da entrada, e o silêncio que se seguiu foi quase mais aterrorizante do que o barulho do motor. Estevão permanecia imóvel junto à janela, o rifle apoiado no ombro com uma firmeza que denunciava anos de desconfiança e isolamento. Pelo vidro empoeirado, ele observou um homem descer do carro, mas não era Gregório. Era um morador da vila vizinha que trazia suprimentos médicos em troca das ervas que Estevão colhia. O alívio inundou o peito de Marina como uma onda quente, fazendo seus joelhos fraquejarem. No entanto, aquele susto serviu como um lembrete brutal de que ela não poderia permanecer escondida para sempre naquele refúgio de madeira. Enquanto Estevão resolvia a troca comercial do lado de fora, Marina voltou a se sentar à mesa, sentindo a febre queimar em suas bochechas. Ela sabia que Gregório, naquele exato momento, provavelmente estava em casa, encenando o papel de marido preocupado ou celebrando sua suposta morte com Beatriz. A imagem de Beatriz, atraente e vulgar no tablet de Gregório, ainda queimava em sua retina. Marina lembrou-se das palavras cruéis dele sobre Pedro e sentiu uma fúria renovada. Ela não era mais a professora de artes gentil e compreensiva, que aceitava adiar o próprio divórcio para não prejudicar a rotina escolar. Ela agora era uma sobrevivente que precisava ser mais astuta que o carrasco que a jogara no pântano. Gregório, por sua vez, ao retornar para a cidade, não perdeu tempo. Com o coração ainda acelerado pela adrenalina da tentativa de assassinato, ele dirigiu direto para o apartamento de luxo onde Beatriz o esperava. Ele precisava de um álibi, mas acima de tudo, precisava apagar qualquer rastro daquela tarde na floresta. Ao entrar, ele mal cumprimentou a amante e foi direto para o banheiro,
esfregando as mãos com uma obsessão frenética, como se pudesse lavar a lama invisível que parecia ter grudado em sua alma. Beatriz, observando-o pelo espelho, apenas sorriu e perguntou se o problema finalmente fora resolvido. Gregório confirmou com um aceno de cabeça, mas a expressão dele estava longe de ser triunfante. O som do galho quebrando na mata ainda ecoava em seus... Ele precisava registrar o desaparecimento de Marina na delegacia, mas não imediatamente. Tinha que esperar o tempo certo para aparecer um marido que aguardou o retorno da esposa até o limite do desespero. Além disso, havia o problema de Pedro. O garoto era esperto demais e já desconfiava das brigas constantes e da falta de afeto do padrasto. Na manhã seguinte, enquanto Marina ainda lutava contra a febre na cabana, Gregório apareceu na delegacia local. Com os olhos vermelhos e a voz trêmula, ele relatou ao investigador que Marina saíra para comprar ferramentas de jardim e nunca mais voltara. Ele encenou cada soluço, cada pausa dramática, garantindo que os policiais vissem apenas o sofrimento de um homem devastado. O investigador, sensibilizado pela performance, prometeu iniciar as buscas imediatamente. Gregório saiu da delegacia com um sorriso interno, mas ao chegar em casa, encontrou Pedro parado no topo da escada, encarando-o com um olhar que não era de uma criança de 9 anos, mas de alguém que enxergava através de todas as mentiras. Pedro perguntou onde estava a mãe, lembrando que ela prometera trazer flores do passeio. Gregório sentiu um calafrio ao perceber que o menino tinha detalhes daquela tarde que ele tentara apagar. Ele tentou subestimar a inteligência do garoto, dizendo que Marina decidira ficar um pouco mais no bosque para desenhar cervos. Mas Pedro não se convenceu. O menino mencionou que tentara ligar para ela e que a ligação caíra de forma abrupta, sua crueldade doméstica. Ele ligou para Beatriz e compartilhou suas preocupações. A amante, com uma malícia que superava a dele, sugeriu que eles inventassem um diagnóstico de deficiência mental para Pedro, enviando-o para um internato especializado de onde ele nunca mais sairia. Gregório hesitou por um segundo, mas a ganância falou mais alto. Ele não queria dividir o patrimônio construído em quase 6 anos de casamento, nem perder o carro ou a conta conjunta que Marina ajudara a abastecer. No entanto, enquanto eles selavam o destino do menino por telefone, Pedro estava atrás da porta, ouvindo cada palavra sobre o internato e sobre o que realmente acontecera com sua mãe na floresta. O pequeno Pedro recuou silenciosamente pelo corredor, as mãos miúdas tapando a própria boca para sufocar o soluço que ameaçava escapar. De sua infância, ele correu para o quarto e trancou a porta, sentindo o mundo desabar ao redor. Marina, sua mãe, não voltaria para buscá-lo se estivesse nas mãos daquele monstro. Ele precisava ser forte, exatamente como sua mãe sempre o ensinara durante as aulas de artes, onde as cores serviam para enfrentar a escuridão. Enquanto isso, na cabana isolada, Marina despertava de um sono febril, suada e desorientada. Estevão estava sentado em um banco de madeira, limpando cuidadosamente seu rifle sob a luz bruxulante de uma vela. Ele percebeu que a hóspede havia acordado e ofereceu mais um pouco da infusão de ervas medicinais. Marina sentia-se fraca, mas sua mente trabalhava a 1000 por hora. Ela contou a Estevão sobre o filho adotivo, Pedro, e sobre como Gregório o via como um fardo econômico e um obstáculo para sua ascensão profissional. A voz de Marina tremia de indignação ao descrever as humilhações que o menino sofria. Estevão ouvia em silêncio, mas seus olhos verdes brilhavam com uma fúria contida que Marina começava a entender. Ele explicou que muitos anos antes, ele também fora uma vítima da ganância. Contou sobre Keila, sua falecida esposa que trabalhava como ilustradora, e sobre o chefe dela que, após ser salvo por um diagnóstico preciso de Estevão, retribuiu destruindo sua carreira com uma acusação falsa de drogas. Marina sentiu uma conexão profunda com aquele homem. Ambos haviam sido jogados na lama por aqueles que deveriam ser gratos a eles. Na cidade, Gregório agia com uma precisão cirúrgica. Ele foi até o armário de Marina e selecionou algumas roupas e objetos pessoais que ela raramente usava. Sua intenção era forjar uma fuga. Ele comprou um carro velho através de um intermediário e o levou para um trecho isolado da estrada que levava ao aeroporto, um local conhecido por ser mal monitorado e sem câmeras de segurança.
Com a frieza de um psicopata, ele espalhou os pertences de Marina pelo banco do passageiro e despejou gasolina por toda a lataria. O fósforo riscado por Gregório iluminou seu rosto deformado por um sorriso sinistro antes de ser lançado sobre o combustível. As chamas subiram alto, consumindo o veículo e criando uma cortina de fumaça negra que subia em direção às estrelas. Ele assistiu ao incêndio por alguns minutos, certificando-se de que nada sobraria além de metal retorcido e cinzas. Para a polícia, Marina seria vista como alguém que tentara desfrutar da herança. Enquanto o carro queimava, Dona Maria, a sogra de Marina, não conseguia pregar o olho em sua casa. Ela assistira à entrevista de Gregório na televisão e sentira um gosto amargo na boca. Conhecendo a nora como conhecia dos tempos em que trabalhavam juntas na escola, ela sabia que Marina jamais abandonaria Pedro voluntariamente. Ela decidiu que na manhã seguinte iria confrontar o filho pessoalmente. Dona Maria sempre fora uma mulher de princípios, e se Gregório achava que poderia enganar a própria mãe, ele estava redondamente enganado. No dia seguinte, a notícia do carro queimado chegou à delegacia. Gregório foi chamado para identificar os restos carbonizados. Ele encenou um desmaio teatral, apertando um lenço contra o rosto enquanto soluçava diante dos investigadores. Ele sugeriu, com uma hesitação ensaiada, que talvez Marina estivesse escondendo os segredos dele, alimentando a teoria de uma fuga frustrada. Os policiais, cansados de casos sem solução, começaram a aceitar a narrativa conveniente. Marina foi oficialmente declarada morta, vítima de um incêndio acidental. Marina, na cabana, viu as primeiras notícias no velho televisor de Estevão. Ela viu Gregório chorando diante das câmeras e mencionando o sofrimento de Pedro. A audácia dele a deixou sem fôlego. Assassino, ela sussurrou para a tela escura. Ela percebeu que Gregório não queria apenas matá-la, ele queria apagar sua existência e reescrever sua história como a de uma mulher instável e adúltera. Foi então que Marina olhou para Estevão e Cristina, percebendo que sua sobrevivência era a única arma capaz de destruir aquele castelo de mentiras. Contudo, a maior urgência era Pedro. Marina sabia que o menino estava em perigo real. Ela pediu a Estevão que a ajudasse a entrar em contato com o mundo exterior sem ser detectada por Gregório. Estevão, embora hesitante em se envolver novamente com a sociedade que o traíra, alguém estava batendo, e pela força dos golpes, não parecia ser o vendedor de suprimentos, mas alguém muito mais determinado e perigoso. Estevão agarrou o rifle com uma agilidade que Marina não esperava de um homem que parecia tão cansado. Ele fez um sinal imperativo para que ela e Cristina se escondessem no pequeno sótão acima da cozinha, onde o cheiro de ervas secas era quase sufocante. Marina subiu as escadas rangentes com o coração na boca, sentindo a adrenalina percorrer cada veia do seu corpo. As batidas na porta da cabana continuavam, pesadas e rítmicas, ecoando pela madeira sólida como um tambor de guerra. Através de uma pequena fresta entre as tábuas do chão, Marina conseguia ver o topo da cabeça de Estevão enquanto ele se aproximava da entrada com a arma engatilhada. O homem que apareceu na soleira da porta era um estranho de porte atlético, vestindo uma jaqueta tática que não combinava com os moradores simples daquela região isolada. Ele alegou ser um guarda florestal em busca de uma mulher desaparecida, mencionando que o carro dela fora encontrado queimado a quilômetros dali. Marina sentiu o sangue gelar ao ouvir a descrição de suas próprias roupas, percebendo que a rede de Gregório estava se espalhando mais rápido do que ela imaginava. Estevão, no entanto, manteve uma calma glacial, respondendo de forma neutra que vivia sozinho com a filha e que não via estranhos por aquelas bandas há meses. O suposto guarda tentou forçar a entrada, alegando que precisava verificar o interior por questões de segurança nacional, mas Estevão não recuou um centímetro. Ele lembrou ao intruso que ali era propriedade privada e que, sem um mandado, o único tratamento que ele receberia seria o chumbo de seu rifle. Após um momento de tensão insuportável, onde o destino de todos parecia equilibrado no fio de uma navalha, o homem deu de ombros e se retirou, desaparecendo na densa floresta de pinheiros. Somente quando o som dos passos se dissipou completamente, Estevão permitiu que Marina e Cristina descessem, mas seu rosto estava mais sombrio do que nunca. "Nós não temos mais tempo, Marina", disse ele,
guardando a arma com as mãos ligeiramente trêmulas pela primeira vez. Gregório não vai parar até ter certeza de que você é apenas cinzas e memórias. Marina concordou, as lágrimas de frustração e medo misturando-se à determinação que começava a forjar uma nova mulher dentro de si. Ela contou a Estevão que precisava voltar para a cidade, mas não como a vítima Marina, e sim como uma sombra capaz de desmascarar o monstro. Foi então que Cristina, com a sabedoria que só as crianças que crescem na natureza possuem, sugeriu que usassem as ervas venenosas que colheram para criar uma aparência de doença grave, permitindo que Marina circulasse sem ser reconhecida. Marina estava se consolidando. Decidiu acelerar o processo de internação do garoto. Ele contratou enfermeiros de um internato particular de reputação duvidosa, entregando-lhes uma quantia obscena em dinheiro para garantir que o menino fosse levado à força sob um diagnóstico falso de surto psicótico. Pedro lutou bravamente, gritando pela mãe e pelo direito de permanecer em sua casa, mas o sedativo aplicado pelos paramédicos foi implacável, mergulhando-o em uma escuridão artificial. Dona Maria, que chegara à casa do filho naquele exato momento, assistiu horrorizada à ambulância, partindo com o neto. Ela confrontou Gregório no jardim, a voz carregada de um desprezo que nenhuma mãe deveria sentir pelo próprio filho. Você é um monstro, Gregório, e eu não vou descansar até que você pague por cada lágrima que causou a essa família, exclamou ela, antes de virar as costas e procurar seus ex-alunos que agora trabalhavam como detetives particulares. Ela sabia que a polícia oficial estava sendo manipulada, e apenas uma investigação independente poderia trazer a verdade a... Ela não percebeu, porém, que Gregório estava se tornando cada vez mais paranoico, olhando para as sombras nas janelas como se esperasse ver o fantasma de Marina surgindo do pântano. A celebração foi interrompida pelo toque estridente do telefone fixo, e quando Gregório atendeu, uma voz rouca e distorcida pelo outro lado disse apenas 3 palavras: "O pântano devolve." Marina, de volta ao esconderijo na cabana, observava as estrelas através da janela, sentindo que sua humanidade estava sendo substituída por um desejo de justiça frio e cortante. Estevão entregou-lhe um pequeno frasco com a infusão que Cristina ajudara a preparar, avisando que os efeitos seriam temporários, mas suficientes para sua missão. Ela olhou para as próprias mãos, que ainda guardavam vestígios da lama podre, e prometeu a si mesma que Pedro voltaria para seus braços antes que a lua completasse seu ciclo. Mas ao se preparar para partir, ela notou que um dos detetives de Dona Maria estava vigiando a trilha, e ele não parecia estar lá para ajudá-la, mas sim para confirmar se a mulher, que todos julgavam morta, ainda respirava entre os pinheiros. O vulto entre os pinheiros permaneceu imóvel, apenas a ponta de um cigarro aceso brilhando como uma pequena brasa no meio da névoa noturna. Marina sentiu o ar escapar de seus pulmões, recuando para dentro da cabana enquanto Estevão, em um movimento rápido e silencioso, apagava a única vela que iluminava o ambiente. O detetive particular, enviado por Dona Maria, ajustou a lente de sua câmera de longo alcance, focado na silhueta que ele acabara de captar através da janela. Ele não buscava capturar Marina para Gregório, mas a confirmação de que ela estava viva era o trunfo que mudaria o rumo da investigação independente iniciada pela sogra. Marina, tremendo de frio e ansiedade, sentiu a mão de Cristina tocar seu braço, um gesto de solidariedade silenciosa em meio ao caos que se desenrolava naquelas terras hostis. Na cidade, a guerra silenciosa de Gregório contra o próprio passado atingia um novo patamar de crueldade. Após desligar o telefone sob o impacto daquelas palavras ameaçadoras, ele se serviu de uma dose generosa de uísque, as mãos tremendo visivelmente contra o cristal do copo. Beatriz o observava do sofá, uma expressão de tédio misturada com uma irritação crescente, pois a paranoia do amante estava começando a atrapalhar, olhar de puro desdém para o homem que agora parecia apenas uma sombra do executivo confiante de antes. Ela insistia que o internato era a solução definitiva para Pedro, e que uma vez que o menino estivesse sob medicação pesada, ninguém mais daria crédito às suas histórias sobre a mãe. Pedro, mergulhado em um sono artificial e pesado, era transportado pela ambulância através das ruas escuras. Ele não via a paisagem passar, mas em seus sonhos, a voz de Marina o chamava.
prometendo que as cores voltariam a brilhar. O internato para onde ele estava sendo levado não era um hospital de cura, mas uma fortaleza de silêncio comprada pelo dinheiro de Gregório. Os médicos responsáveis já haviam recebido suas instruções e o diagnóstico forjado de psicose infantil estava pronto para ser arquivado. Gregório, sentindo o efeito do álcool, começou a rir sozinho, acreditando que o destino de Marina no pântano e o de Pedro no sanatório selariam para sempre o seu acesso à fortuna total. De volta à cabana, Estevão decidiu que o confronto era inevitável. Ele não podia permitir que o homem na trilha revelasse o paradeiro de Marina antes que eles estivessem prontos para agir. Com o rifle em mãos, ele saiu pela porta lateral, circulando a construção com a perícia de quem conhecia cada raiz e cada depressão daquele solo. Marina ficou lá dentro, o frasco da infusão de Cristina apertado contra o peito, sabendo que sua vida agora podiam curar o medo, tentando manter a calma que seu pai lhe ensinara. O detetive na mata sentiu o cano frio do rifle de Estevão contra a sua nuca antes mesmo de ouvir um passo. "Quem te mandou aqui? E o que você viu?" rosnou Estevão, a voz como um trovão baixo na quietude da noite. O homem levantou as mãos lentamente, soltando a câmera que ficou pendurada pelo cordão no pescoço. "Eu trabalho para Maria, a sogra da mulher que você está escondendo. Ela não quer o mal dela. Ela quer a verdade sobre o filho criminoso que tem", explicou o detetive, tentando manter a voz estável diante da ameaça iminente. Estevão hesitou por um segundo, o nome de Dona Maria, ecoando como uma possível aliada em meio a tantos inimigos. Dentro da cabana, Marina decidiu que não podia mais esperar. Ela tomou um gole da infusão, sentindo o gosto amargo e terroso das ervas percorrer seu corpo, preparando-se para o disfarce que a levaria de volta ao inferno que Gregório criara. Se Gregório achava que ela era apenas cinzas, ela seria o fantasma que o levaria à loucura. Ela olhou para Cristina e agradeceu novamente, prometendo que um dia a levaria para conhecer os jardins reais que ela costumava pintar em seus quadros. Mas a porta se abriu bruscamente, e Estevão entrou trazendo o detetive pelo colarinho, os olhos brilhando com uma nova e perigosa descoberta. O detetive revelou que Gregório não apenas internara Pedro, mas que já estava preparando os papéis para transferir todos os ativos de Marina para o nome de Beatriz, alegando a morte presumida e a incapacidade do herdeiro. Marina sentiu uma onda de ódio tão pura que a febre pareceu desaparecer instantaneamente. Ela não voltaria apenas para salvar Pedro, ela voltaria para destruir o império de mentiras de Gregório tijolo por tijolo. Estevão, vendo a transformação no rosto de Marina, percebeu que a médica em Cristina estava certa. Algumas feridas só podiam ser fechadas com justiça. No entanto, o detetive trouxe um alerta final que gelou o coração de todos. Gregório contratara um segundo grupo de busca, não policiais, mas mercenários disfarçados para limpar qualquer vestígio que a polícia pudesse ter deixado no pântano. Se Marina não saísse da floresta naquela mesma noite, o pântano que quase a matara seria o local de uma nova e definitiva emboscada. Enquanto isso, Beatriz, sozinha na cozinha de Marina, pegava uma faca de prata e começava a raspar o nome de Marina de uma placa decorativa, sem perceber que, no reflexo da janela escura, uma sombra familiar começava a se materializar sob a luz da lua. Beatriz largou a faca de prata sobre a bancada de mármore, o som metálico ecoando de forma estridente na cozinha silenciosa. Ela girou o corpo lentamente, sentindo um calafrio subir pela espinha, enquanto seus olhos buscavam o vidro escuro da janela, onde jurava ter visto um vulto familiar sob o brilho da lua. O vento soprava forte lá fora, fazendo os galhos dos pinheiros arranharem a vidraça como dedos famintos, mas não havia ninguém no jardim, apenas as sombras distorcidas que o medo projetava em sua mente culpada. Gregório entrou no recinto logo em seguida, o rosto cinzento e os passos pesados de quem carregava o peso de uma consciência apodrecida, servindo-se de mais uísque, sem dizer uma única palavra. Enquanto o casal de traidores se afogava em sua própria paranoia na cidade, a quilômetros dali, Marina tomava a decisão mais perigosa de sua vida dentro da cabana de Estevão. O detetive enviado por Dona Maria revelou que o tempo estava se esgotando e que os mercenários contratados por Gregório já estavam a caminho da floresta para eliminar qualquer vestígio de sobrevivência. Estevão olhou para Marina com uma compreensão solene.
entregando-lhe uma pequena mochila com provisões e o frasco final da infusão preparada por Cristina. Você precisa ir agora, antes que a trilha seja cercada, sussurrou ele, o rifle já em punho para garantir que a retaguarda dela estivesse protegida. Marina abraçou Cristina com força, sentindo a pureza daquela criança que a salvara da morte. Prometa que vai cuidar bem do Pedro quando eu o trouxer. De volta, pediu ela com a voz embargada, antes de desaparecer na escuridão da noite, guiada pelo detetive, através de atalhos que nem mesmo os mercenários conheciam. A caminhada pela floresta era um teste de resistência física e mental. Cada estalo de galho parecia o gatilho de uma arma prestes a disparar. Marina usava a raiva como combustível, focando na imagem de Pedro preso naquele internato cruel, sofrendo as consequências da ganância de um homem que ele chamava de pai. Naquela mesma madrugada, a ambulância que transportava Pedro finalmente atravessou os portões de ferro do internato especial. O menino acordou grogue devido ao efeito dos sedativos, encontrando-se em um quarto frio, com paredes descascadas e o som distante de outras crianças chorando em agonia. Um médico de olhar indiferente, que já havia recebido o suborno de Gregório, entrou com uma prancheta nas mãos, anotando o falso diagnóstico de psicose aguda. Pedro tentou falar. Tentou dizer que sua mãe estava viva, mas sua língua parecia de chumbo e as palavras saíam como murmúrios incompreensíveis que apenas confirmavam sua suposta loucura para os enfermeiros cúmplices. Enquanto isso, Beatriz não conseguia relaxar. A sensação de ser observada persistia como um tumor em seu pensamento. Ela subiu para o quarto de Marina e começou a revirar as gavetas, jogando as roupas de seda no chão e pisoteando os esboços de arte que a professora tanto prezava. Ela queria apagar Marina da história, transformar a casa em um monumento ao seu próprio triunfo, mas cada vez que olhava para o espelho, via o reflexo de sua própria vulgaridade comparada à dignidade da mulher que tentara destruir. Gregório apareceu na porta, os olhos injetados de sangue, avisando que Dona Maria estava movendo céus e terra com seus detetives e que a empresa corria risco se o inquérito fosse... Eles não sabem de nada, Gregório, acalme-se. Sibilou Beatriz, embora seus próprios dedos estivessem gelados. O carro queimado foi a prova final e o juiz já aceitou o encerramento do caso, continuou ela, tentando convencer a si mesma tanto quanto a ele. Mas o telefone tocou novamente no andar de baixo, um som persistente que parecia perfurar as paredes da casa como um lamento fúnebre. Gregório desceu as escadas correndo, atendendo o aparelho com uma fúria desesperada. Mas desta vez não houve palavras, apenas o som nítido de uma respiração ofegante e o ruído inconfundível de água borbulhando, como se alguém estivesse afogando do outro lado da linha. Marina já estava na periferia da cidade, escondida em um galpão abandonado que o detetive usava como base de operações. Ela olhou para o próprio reflexo em um pedaço de vidro quebrado. As ervas de Cristina haviam empalidecido sua pele e criado sombras sobre seus olhos, dando-lhe uma aparência febril e fantasmagórica. Ela vestiu uma capa escura e preparou-se para a primeira fase de seu retorno, confrontar Beatriz enquanto Gregório estivesse fora, usando o terror psicológico para desestruturar a aliança dos traidores. Ela sabia que Beatriz era o elo mais fraco e mais ganancioso daquela corrente de crimes. A noite estava atingindo seu ponto mais sombrio, quando Marina se aproximou de sua própria casa, movendo-se entre as sombras do jardim que ela mesma, lembrando-se das lições de Estevão sobre paciência e precisão. Ela deslizou pela porta dos fundos, cuja chave Gregório esquecera de trocar na sua arrogância de assassino, e entrou na cozinha, onde o cheiro do uísque dele ainda pairava no ar. Marina pegou a faca de prata que Beatriz deixara sobre o balcão e, com um movimento firme, cravou-a no centro da mesa, atravessando uma foto de casamento que o casal de traidores negligenciara. No andar de cima, Beatriz ouviu o baque surdo da faca contra a madeira e congelou. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um sussurro que parecia vir de todos os cantos da casa. Uma voz que ela reconheceria em qualquer lugar, chamando seu nome com uma doçura terrível. Gregório, que estava no escritório tentando falsificar as assinaturas finais para a transferência de ativos, também ouviu o som e sentiu o chão sumir sob seus pés.
Ele saiu para o corredor com uma lanterna, mas a luz falhou no momento exato em que ele chegou ao topo da escada, deixando-o cara a cara com uma silhueta pálida que emergia da escuridão da cozinha, segurando um objeto que brilhava como os olhos de uma serpente sob o luar. Gregório sentiu o ar congelar em seus pulmões enquanto a lanterna falhava, deixando-o mergulhado em uma escuridão onde apenas a silhueta pálida de Marina brilhava como um espectro vingativo. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam colados ao chão de madeira, enquanto o som metálico da faca, vibrando na mesa da cozinha, ainda ecoava em seus ouvidos como um sino fúnebre. Beatriz soltou um grito abafado no topo da escada, as mãos agarradas ao corrimão com tanta força que as juntas dos dedos estavam brancas. O objeto que Marina segurava não era uma arma de fogo, mas o pequeno amuleto de madeira que Pedro esculpira para ela, agora manchado com a lama seca do pântano infernal de onde ela emergira. A aparição não disse uma palavra, apenas deu um passo lento em direção à escadaria, permitindo que a luz da lua revelasse seu rosto pálido e as sombras profundas sob seus olhos. Gregório, tomado por um terror que superava qualquer lógica, tropeçou para trás e caiu sentado no degrau, soltando um gemido de puro pânico. Marina o encarou com um olhar de desprezo absoluto, uma expressão que carregava toda a dor da traição e a fúria de uma mãe separada de seu filho. Ela sabia que o medo era a sua maior arma naquele momento, e cada movimento calculado servia para desestruturar a frágil aliança entre os dois criminosos que a julgavam morta. Beatriz, recuperando parcialmente os sentidos, começou a berrar por socorro, mas sua voz parecia morrer nas paredes da casa que ela tentara roubar. Gregório, você disse que ela estava morta. Você disse que o pântano tinha acabado com ela. Gritava a amante, apontando um dedo trêmulo para a figura que subia os degraus. Marina parou na metade da escada, a voz saindo como um sussurro gélido que parecia vir de uma cova rasa. O pântano não aceita o que é puro. Gregório, ele apenas devora os vermes como você, disse ela, fazendo o marido soluçar de terror enquanto tentava se afastar rastejando pelos degraus superiores. Enquanto o terror psicológico dominava a casa, o detetive de Dona Maria, posicionado estrategicamente nos arredores, monitorava a situação através de escutas instaladas discretamente. Ele sabia que o confronto era arriscado, mas Marina insistira em confrontar seus carrascos antes que a polícia pudesse intervir oficialmente. No internato especial, a quilômetros dali, Pedro despertava novamente de seu torpor medicado, sentindo uma inquietação súbita. Ele olhou para a pequena janela com grades e viu uma coruja pousada no parapeito, um sinal que Marina sempre dizia ser de proteção e sabedoria nas histórias que contava para ele dormir. Gregório finalmente conseguiu se levantar, movido por um desespero animal, e investiu em direção ao escritório, gritando que ia pegar a arma que guardava no cofre. Marina não o perseguiu. Ela apenas caminhou até o quarto principal e começou a rasgar as cortinas de seda que Beatriz escolhera, para substituir as dela. A destruição silenciosa era sua forma de retomar o território que lhe fora tirado. Beatriz, vendo a fúria da rival, correu para a varanda, tentando pular para o jardim. Mas a altura era perigosa demais, e ela ficou ali, acuada como um rato em um labirinto, vendo o império que sonhara desmoronar em minutos. No escritório, Gregório tentava desesperadamente abrir o cofre, mas suas mãos tremiam tanto que ele errava a combinação repetidamente. O pânico nublava sua visão e ele jurava ouvir o som de água borbulhando dentro do próprio crânio, uma lembrança constante do crime que cometera. Marina apareceu na porta do escritório, encostando-se ao batente com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer grito. "Onde está o Pedro, Gregório?" perguntou ela, a voz firme e desprovida de qualquer vestígio da fraqueza que ele costumava explorar. Gregório virou-se, o rosto banhado em suor frio, alegando que o menino estava em um lugar seguro, longe da loucura dela. Marina deu um passo à frente, a faca de prata que ela retirara da mesa agora brilhando em sua mão esquerda. "Você tem 10 segundos para me dar o endereço do internato antes que eu decida que o pântano precisa de um novo convidado", ameaçou ela, o brilho nos olhos refletindo a determinação de Estevão e a astúcia de quem sobrevivera ao impossível. Gregório caiu de joelhos, o orgulho de executivo transformado em uma massa de covardia,
e começou a balbuciar o nome da instituição e a localização exata no interior do estado. Ele confessou que pagara uma fortuna para manter o menino dopado e incomunicável. Beatriz, ouvindo a confissão do amante, percebeu que a lealdade de Gregório terminava onde começava o seu medo. Ela tentou intervir, gritando que ele estava entregando tudo, mas Marina lançou-lhe um olhar tão carregado de fúria que a amante emudeceu instantaneamente. Marina pegou o bloco de notas sobre a mesa de Gregório e anotou os detalhes, sentindo o peso da responsabilidade de salvar o filho aumentar a cada segundo. Ela sabia que não podia simplesmente levar Pedro embora. Precisava de provas legais para garantir que Gregório nunca mais chegasse perto deles, nem mesmo por intermédio de seus advogados caros. O detetive de Dona Maria deu o sinal através de um pequeno rádio escondido na jaqueta de Marina. A Polícia Real, desta vez, liderada por investigadores que não estavam na folha de pagamento de Gregório, estava a caminho da casa. Marina olhou para o marido caído e para a amante acuada, percebendo que a primeira parte de sua vingança estava completa. Ela não os mataria com as próprias mãos. Ela os deixaria apodrecer no sistema legal que eles tanto tentaram manipular. Mas, ao se preparar para sair e ir ao encontro de Pedro, um estrondo violento sacudiu a porta da frente e não eram as sirenes da polícia, mas sim os mercenários contratados por Gregório, que haviam voltado da floresta após perderem o rastro de Estevão e agora cercavam a propriedade com ordens explícitas de não deixar ninguém sair com vida. O estrondo da porta da frente sendo arrombada ecoou como um trovão, fazendo os vidros das janelas vibrarem violentamente. Marina sentiu o instinto de sobrevivência assumir o controle, empurrando Gregório para longe, enquanto Beatriz se encolhia atrás de uma poltrona, soltando gritos agudos de terror. Homens armados, com rostos cobertos por balaclavas pretas, invadiram o hall de entrada, ignorando completamente as luzes que piscavam de forma intermitente. Gregório, em sua covardia desesperada, tentou gritar que estava do lado deles, mas os mercenários não estavam ali para negociar. Eles tinham ordens claras de limpar o cenário e eliminar qualquer testemunha do crime original que ocorrera na floresta. Marina percebeu que a armadilha de Gregório havia se voltado contra ele mesmo, pois os monstros que ele contratara agora via neles apenas alvos descartáveis. Marina deslizou silenciosamente pelas sombras do corredor lateral, usando o conhecimento profundo que tinha de sua própria casa para evitar os feixes de luz das lanternas táticas. Ela ouviu o detetive de Dona Maria gritar pelo rádio que a situação saíra do controle e que a polícia oficial estava a apenas 2 minutos de distância. Mas aqueles 2 minutos pareciam uma eternidade no meio de um campo de batalha. Gregório, caído no escritório, implorava pela vida, prometendo triplicar o pagamento. Mas a única resposta que obteve foi o cano frio de um fuzil apontado para o seu peito. Substituir o odor acre do uísque que impregnava o recinto. Beatriz, vendo a oportunidade de escapar, correu em direção à porta dos fundos, mas foi interceptada por um dos invasores que a jogou brutalmente contra o balcão da cozinha. Marina, escondida atrás de uma estante de livros, viu a faca de prata que cravara na mesa cair no chão, brilhando sob o luar como um símbolo de sua resistência. Ela sabia que precisava agir rápido se quisesse sair dali viva para resgatar Pedro. Em um movimento audacioso, Marina derrubou uma estátua pesada de bronze que ficava no pedestal do corredor, criando uma distração sonora que atraiu a atenção de 2 mercenários, permitindo que ela alcançasse a escada de serviço para o porão, onde Gregório guardava as cópias dos documentos da... Enquanto o caos reinava na casa, Pedro, no internato isolado, sentia o coração bater com uma força estranha. O efeito do sedativo estava passando. Ele conseguia ouvir a voz de Marina em sua mente, repetindo que ele era forte e que a arte sempre encontraria um caminho. Ele olhou para o bilhete secreto que Cristina lhe entregara durante a visita supervisionada e percebeu que não podia mais esperar pelo resgate oficial. Com as mãos ainda trêmulas, ele começou a usar uma mola solta da cama para tentar abrir a fechadura da janela, enquanto o médico corrupto, que recebia os subornos de Gregório, dormia pesadamente em sua cadeira no final do corredor, sem imaginar que o garoto que ele considerava um vegetal estava prestes a protagonizar uma fuga desesperada. Dentro da mansão de Marina,
As sirenes da polícia finalmente começaram a soar ao longe, misturando-se aos gritos de fúria dos mercenários que percebiam que o tempo para concluir o serviço estava acabando. Gregório, em um surto de pânico, tentou lutar por sua arma, mas acabou sendo atingido por uma coronhada que o deixou inconsciente no chão. Marina, no porão escuro, encontrou a pasta com as provas dos desvios financeiros que Gregório fizera para Beatriz, um trunfo valioso que destruiria a carreira dele se ele sobrevivesse àquela noite. Ela sentiu a presença de Estevão em seu pensamento, lembrando-se das lições de cautela e sobrevivência que aprendera na cabana da floresta, e preparou-se para a saída final. Dona Maria, que acompanhava tudo de longe através das coordenadas enviadas por seu detetive, sentia as lágrimas escorrerem por seu rosto enrugado. Ela vira as luzes da mansão do filho se apagarem e o som de tiros ecoar pela vizinhança luxuosa de São Paulo. Ela sabia que o filho que criara era um monstro, mas a dor de ver a destruição de sua família era quase insuportável. Ela rezava para que Marina estivesse segura, pois a nora era a única pessoa que poderia dar a Pedro o futuro que ele merecia. Os investigadores de elite, que não aceitavam subornos, cercaram a propriedade e deram o comando final para a invasão, iniciando uma troca de tiros intensa nos jardins que Marina tanto amava. No meio do tiroteio, Marina conseguiu sair por uma pequena janela do porão que dava para o jardim de inverno. Ela se arrastou pela grama úmida, sentindo o ar frio da noite bater em seu rosto, enquanto via os flashes de luz das armas iluminarem o interior de sua casa. Ela viu Beatriz ser levada algemada por policiais, o rosto borrado de maquiagem e lágrimas de ódio puro. Gregório foi retirado em uma maca, preso por correntes de ferro à estrutura metálica, com o olhar perdido de quem finalmente percebera que o pântano que ele criara para os outros consumira por inteiro. Marina não sentiu piedade, apenas um alívio gélido que confirmava o fim de um capítulo sombrio. O detetive de Dona Maria a encontrou perto da sebe de Buxos, protegendo-a com seu próprio corpo enquanto a conduzia para uma viatura segura. Marina entregou-lhe a pasta de documentos, os olhos brilhando com uma determinação que não admitia falhas. "Onde está o meu filho?" perguntou ela, a voz saindo firme, apesar do cansaço extremo que ameaçava paralisar seus membros. O detetive informou que uma equipe já fora enviada para o internato, mas que as comunicações na área rural estavam instáveis e que o local fora cercado por uma névoa densa que impedia o pouso de helicópteros. Marina sentiu um calafrio terrível percorrer seu corpo, uma sensação de presságio que a fez esquecer sua própria segurança. Ela sabia que o médico do internato tinha ordens de silenciar Pedro caso o esquema de Gregório fosse descoberto. Sem hesitar, ela arrancou as chaves da viatura das mãos do detetive e acelerou em direção à estrada, deixando para trás as ruínas de sua antiga vida em São Paulo. Ela precisava chegar ao internato antes que a névoa ocultasse um crime ainda maior. Mas ao entrar na rodovia, percebeu que um dos carros dos mercenários, que conseguira escapar do cerco policial, estava colado em seu para-choque, iniciando uma perseguição mortal sob a luz fria da lua. O metal retorcido do carro dos mercenários rugia logo atrás da viatura de Marina, os faróis altos cegando-a pelo retrovisor como dois olhos de um monstro faminto. Ela apertava o volante com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos, o pé afundando o acelerador contra o assoalho, enquanto a rodovia deserta se transformava em um borrão de luz e sombra sob a luz fria da lua. Cada curva fechada era uma aposta contra a morte, mas Marina não sentia medo por si mesma. Sua mente estava focada inteiramente em Pedro, preso naquele internato que Gregório transformara em uma prisão silenciosa. O mercenário sobrevivente, movido pelo desespero de quem não tem nada a perder e ordens de eliminar qualquer vestígio, tentou emparelhar o veículo para jogar, lá para fora da pista, as faíscas saltando quando as latarias se chocaram com um estrondo ensurdecedor. Marina manobrou com a perícia que apenas o puro instinto de sobrevivência pode proporcionar, lembrando-se de como Gregório a empurrara para o pântano e jurando que nunca mais seria uma vítima indefesa. Ela usou o peso da viatura policial para contra-atacar, fazendo o carro dos perseguidores rodar perigosamente na pista molhada pela névoa densa que começava a subir do asfalto. Por um segundo,
O silêncio retornou à cabine, mas ela sabia que a trégua era temporária. O internato estava a apenas alguns quilômetros de distância. Oculto por uma muralha de pinheiros, parecia engolir qualquer sinal de civilização, exatamente como a floresta onde ela quase encontrara seu fim. No interior do internato, Pedro conseguira finalmente soltar a trava da janela usando a mola da cama, o som metálico parecendo um trovão no corredor, silencioso. Ele espiou para fora, vendo que a névoa transformara o pátio em um cenário fantasmagórico, onde os seguranças se moviam como sombras desorientadas. Lembrava-se do bilhete de Cristina e da promessa de que haveria um lugar seguro. Com o coração batendo acelerado, ele pulou para o gramado úmido, sentindo o frio penetrar em seus ossos, enquanto corria em direção à cerca de arame farpado, ignorando a tontura que o sedativo residual ainda causava em sua mente infantil. Enquanto Pedro buscava a liberdade, Marina atravessava os portões do internato com a viatura em chamas, o impacto destruindo a guarita de segurança em um espetáculo de estilhaços e fúria. Ela saltou do carro antes mesmo que ele parasse totalmente, segurando a pasta de documentos de Gregório como se fosse um escudo. O médico corrupto, despertado pelo barulho, correu para o corredor com um frasco de sedativo na mão, determinado a cumprir a ordem final de silenciar o herdeiro indesejado. "Onde está o meu filho?" gritou Marina, sua voz ecoando pelas paredes descascadas da instituição, carregada de uma autoridade que nenhum suborno de Gregório poderia calar. O confronto no corredor foi breve, mas intenso. Marina não esperou por respostas. Ela viu o medo nos olhos do médico e soube que Pedro já não estava mais no quarto. Ela correu em direção à saída dos fundos, ouvindo os latidos familiares de Cassie ao longe, um som que parecia rasgar a névoa e guiá-la através do pátio sombrio. Cristina e Estevão haviam chegado, movendo-se entre as sombras da mata como espectros protetores, prontos para resgatar o menino que Gregório tentara apagar da existência. O mercenário que a perseguira na estrada surgiu novamente, bloqueando o caminho de Marina com uma arma em punho, o rosto deformado por um sorriso de pura maldade. A tensão era quase palpável quando Estevão surgiu detrás de um pinheiro, seu rifle apontado diretamente para a cabeça do mercenário. "Abaixe a arma ou o pântano terá um novo convidado hoje", rosnou o curandeiro, sua voz carregada de toda a amargura dos anos em que fora injustiçado pela sociedade que Gregório representava. O mercenário hesitou, o tempo parecendo congelar enquanto Pedro surgia da névoa, correndo em direção aos braços de Marina, com um grito de alívio que parecia curar todas as feridas daquela jornada infernal. Mãe e filho se abraçaram no centro do pátio, um momento de pureza absoluta cercado pela corrupção e pela violência que tentaram separá-los. Entretanto, a vitória ainda não estava completa. Gregório, mesmo algemado em sua maca de hospital após o tiroteio em São Paulo, fizera uma última ligação desesperada para o diretor do internato, ordenando que queimassem todos os registros e não deixassem nenhuma prova viva do esquema de adoção e desvio de bens. O cheiro de fumaça começou a subir das janelas do prédio administrativo, e Marina percebeu que as provas contidas na sua pasta não seriam suficientes se os arquivos originais fossem destruídos. Ela olhou para Estevão, que assentiu silenciosamente, compreendendo que a batalha final pela justiça estava apenas começando e que Gregório ainda tinha um último trunfo escondido nas sombras daquelas. Marina entregou Pedro aos cuidados de Cristina e Estevão, instruindo-os a fugir para a cabana, enquanto ela voltava para o edifício em chamas para recuperar os registros originais que ligavam Gregório ao médico corrupto. O mercenário, aproveitando a distração, disparou uma última vez, mas a bala atingiu o cilindro de gás da cozinha industrial do internato, provocando uma explosão em cadeia que iluminou a noite como um sol artificial. Marina foi lançada ao chão pelo impacto, vendo o teto do prédio administrativo desabar sobre os arquivos que ela tanto precisava, enquanto uma sombra familiar, que ela acreditava estar presa em São Paulo, emergiu das chamas com um olhar de ódio que desafiava a própria morte. O calor das chamas lambia o rosto de Marina, mas o gelo que sentiu em sua alma era muito mais intenso ao ver a silhueta que emergia do prédio em chamas. Gregório, que deveria estar sob custódia policial em um hospital de São Paulo, estava ali, com o rosto enfaixado e os olhos injetados de um ódio que parecia ter vencido a própria dor física.
Ele conseguira escapar da ambulância durante um incidente provocado por seus comparsas remanescentes e agora, movido por uma loucura final, buscava eliminar Marina pessoalmente. O mercenário que a perseguira estava caído, atingido pelos destroços da explosão. Mas Gregório segurava um galão de combustível, rindo como um demônio, enquanto o fogo consumia os arquivos que ligavam seus crimes ao diretor do internato. Marina levantou-se com dificuldade, os ouvidos zumbindo devido ao impacto da detonação, mas seus olhos nunca deixaram os de Gregório. "Acabou, Gregório. Você perdeu tudo", gritou ela, tentando sobrepujar o rugido das chamas que agora devoravam a estrutura de madeira do escritório. Gregório, no entanto, não parecia ouvir. Ele estava mergulhado em uma paranoia profunda, acreditando que se Marina desaparecesse de vez, seu império de mentiras poderia ser reconstruído do nada. Ele jogou o galão de combustível na única saída que Marina tinha, criando uma barreira de fogo que a separava de Pedro, Estevão e Cristina, que observavam a cena horrorizados do pátio envolto em névoa. No pátio, Estevão tentou avançar, mas o diretor do internato e dois enfermeiros armados surgiram de uma ala lateral, tentando garantir sua própria fuga e eliminar as testemunhas. Estevão, usando sua experiência de sobrevivência na floresta, empurrou Pedro e Cristina para trás de uma viatura policial capotada. "Proteja o menino, Cristina", ordenou ele, enquanto levantava seu rifle para enfrentar os cúmplices de Gregório. O som de tiros misturava-se aos estalos da estrutura que desabava, criando uma sinfonia de caos absoluto sob o céu lilás escuro da madrugada. Pedro, tremendo de medo, mas lembrando-se das palavras de sua mãe sobre coragem, agarrou a mão de Cristina, buscando conforto na amizade que nascera no meio da tragédia. Dentro do prédio, Marina percebeu que não tinha como escapar pelo caminho principal. Ela correu em direção à ala dos registros, ignorando a fumaça negra que sufocava seus pulmões. Gregório a seguia, arrastando uma perna ferida, mas mantendo uma velocidade assustadora, movido por um desejo de vingança que o consumia mais rápido que o fogo ao redor. Marina encontrou a gaveta metálica, onde os arquivos originais de sua adoção ilegal e os registros de pagamento ao médico corrupto estavam guardados. Com um esforço desesperado, ela puxou a gaveta, mas Gregório a alcançou, agarrando-a pelos cabelos e jogando-a contra a parede de concreto quente. "Você nunca vai sair daqui viva para me denunciar", rosnou Gregório, as mãos apertando o pescoço de Marina com uma força brutal. Marina lutava por ar, suas unhas cravando-se nos braços do marido, enquanto via os arquivos caírem no chão, perigosamente perto de uma viga de madeira que estava prestes a ceder. Foi nesse momento que ela lembrou-se do frasco de infusão que Cristina lhe dera, um líquido que Estevão avisara ser altamente inflamável devido à concentração de resinas de certas ervas raras. Com um movimento rápido, ela pegou o frasco em seu bolso e o quebrou contra a viga acima da cabeça de Gregório, fazendo as chamas saltarem em direção ao teto de forma explosiva. O susto fez Gregório soltar o aperto por um segundo, o suficiente para Marina chutar o joelho ferido dele e agarrar a pasta de documentos. Ela rolou pelo chão, sentindo o calor das brasas queimar em sua pele, enquanto Gregório gritava de frustração e dor ao ver o teto começar a desabar entre eles. Marina encontrou uma pequena abertura em uma janela alta e, usando uma cadeira de metal como degrau, conseguiu se içar para fora segundos antes de a ala administrativa virar uma montanha de escombros fumegantes. Gregório ficou para trás, preso pelo desabamento, seus gritos sendo abafados pelo som final da destruição daquela prisão de crianças. Do lado de fora, Marina desabou no gramado úmido, a pasta de documentos apertada contra o peito, como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. Estevão, que conseguira repelir o diretor e os enfermeiros com a ajuda dos policiais que finalmente chegavam em massa, correu para socorrer. Lá, Pedro voou para os braços da mãe, chorando de alegria ao vê-la emergir viva daquele inferno. Marina olhou para as ruínas do internato, vendo o médico corrupto ser levado algemado e a névoa finalmente começando a se dissipar sob a luz do amanhecer. Ela sabia que as provas na pasta eram definitivas e que Gregório, se sobrevivesse, nunca mais veria a luz do sol fora de uma cela de segurança máxima. No entanto, enquanto os paramédicos cuidavam de Marina e Pedro, Dona Maria chegou ao local em um carro de luxo,
acompanhada pelo detetive que fora seu aliado fiel. Ela olhou para a destruição e depois para a nora, o rosto banhado em lágrimas de alívio e vergonha. Perdoa-me, Marina, por não ter visto o monstro que meu filho se tornou antes que fosse tarde demais, disse ela, abraçando Marina e o neto com uma sinceridade que selava a união daquela família fragmentada. Mas o detetive, ao checar os destroços do prédio administrativo com a equipe de resgate, voltou com uma expressão sombria, chamando Marina e Estevão para um canto afastado da multidão de policiais e curiosos. O detetive informou que, embora tivessem encontrado corpos sob os escombros, não havia nenhum sinal de Gregório entre os mortos identificados. Havia uma saída de emergência secreta no subsolo, um túnel usado pelo diretor para contrabandear medicamentos e suprimentos ilegais, e os rastros de sangue levavam diretamente para a floresta de pinheiros que cercava o internato. Marina sentiu um calafrio terrível. Gregório estava ferido, desesperado e solto na mata que Estevão chamava de lar. Ela olhou para a floresta densa e sombria, percebendo que a caçada final não aconteceria nos tribunais de São Paulo, mas sim no labirinto verde, onde tudo começara, e desta vez, Gregório não tinha mais nada a perder. O rastro de sangue fresco manchava as folhas de carvalho no chão úmido da floresta, indicando que a fuga de Gregório era impulsionada por um desespero animal que ignorava a gravidade de seus ferimentos. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao olhar para a escuridão dos pinheiros, sabendo que enquanto aquele homem estivesse solto, ninguém estaria realmente seguro. Estevão apertou o cano do rifle, seus olhos verdes brilhando com uma determinação fria que Marina já conhecia bem. Ele não permitiria que o mal que destruíra sua carreira voltasse a triunfar sobre pessoas inocentes. Dona Maria, embora devastada, entregou a chave de sua caminhonete para Marina, um gesto silencioso de que a justiça da família precisava ser selada por quem mais sofrera. Pedro segurava a mão de Cristina, as duas crianças unidas pelo trauma, enquanto assistiam os adultos se prepararem para a caçada final naquela mata que guardava tantos segredos sombrios. A perseguição começou sob a luz pálida do amanhecer, com Estevão liderando o caminho através de trilhas que apenas um eremita conhecia detalhadamente. Gregório, em sua loucura, não tentava apenas fugir. Ele estava sendo atraído para o local onde tudo começara, como se o pântano estivesse exercendo uma força magnética sobre sua alma corrupta. Marina caminhava logo atrás, sentindo o peso da pasta de documentos contra o peito, uma prova física de que a era de impunidade do marido estava chegando ao fim. Ela via o rastro de Gregório tornar-se cada vez mais errático, sinal de que a perda de sangue e o cansaço estavam finalmente cobrando seu preço do executivo que se julgava invencível. Enquanto isso, em São Paulo, Beatriz tentava desesperadamente limpar as contas da empresa, mas descobriu que Dona Maria fora mais rápida, bloqueando todos os ativos através de uma liminar judicial. A amante, que sonhara com uma vida de luxo sobre as ruínas do casamento de Marina, viu-se cercada por investigadores que já tinham em mãos as provas da tentativa de homicídio e fraude. Ela gritava e insultava os policiais, mas o brilho de suas joias caras parecia ofuscado pela sombra da prisão que a aguardava. A queda de Beatriz era o prelúdio necessário para que o nome de Marina fosse finalmente limpo diante de toda a sociedade que a declarara morta prematuramente. Na floresta, o som de galhos secos quebrando ecoou novamente, e Marina parou bruscamente ao reconhecer a área onde Gregório a empurrara para a morte semanas atrás. Lá estava ele, encostado em um tronco de pinheiro, o rosto enfaixado e coberto de cinzas, segurando um galho grosso como se fosse uma arma. Gregório soltou uma risada rouca ao ver Marina, um som que parecia vir das profundezas de um pesadelo que se recusava a terminar. Você deveria ter ficado lá embaixo, Marina, sibilou ele, os olhos arregalados de ódio puro, enquanto apontava para a massa esverdeada e pegajosa do pântano logo atrás dele. Estevão levantou o rifle, mas Marina colocou a mão sobre o cano da arma, fazendo um sinal para que ele esperasse. Ela queria que Gregório confessasse, tudo diante de seus olhos, sem a interferência de chamas ou explosões. Marina deu um passo à frente, desafiando o medo que um dia a paralisara
e jogou a pasta de documentos aos pés do marido ferido. O Pedro está seguro, Gregório, e a sua Beatriz está sendo presa neste exato momento, disse ela, à luz do dia. Em um último surto de raiva, Gregório tentou avançar contra Marina, mas seu pé escorregou no solo instável que ele mesmo escolhera como cenário de seu crime original. O pântano, com seu cheiro insuportável de água podre, pareceu abrir-se para recebê-lo, exatamente como fizera com Marina. Ele começou a afundar rapidamente, a lama subindo pelos seus tornozelos e coxas enquanto ele gritava por socorro, a arrogância transformada em um pânico patético. Marina apenas observava, lembrando-se de como ele sorrira com crueldade enquanto ela suplicava pela vida naquele mesmo lugar. Estevão aproximou-se da margem, mas não estendeu a mão. Ele apenas observou o homem que representava tudo o que havia de podre na humanidade ser consumido pela natureza que ele tanto desprezara. Gregório afundava até o peito, seus praguejos tornando-se murmúrios desesperados enquanto a névoa da manhã começava a envolvê-lo. Foi nesse momento que Marina percebeu que a justiça poética estava completa. O carrasco estava morrendo na armadilha que criara para sua vítima. No entanto, um som metálico de sirenes e o brilho de luzes policiais surgiram na estrada próxima, indicando que a lei oficial finalmente chegara para coletar o que restava do império de Gregório. Marina virou as costas para o pântano, caminhando em direção à luz do sol que agora rompia a copa das árvores, sentindo que sua alma estava finalmente livre do peso daquele casamento tóxico. Ela viu Pedro correndo em sua direção, acompanhado por Cristina e Cassie, e soube que a partir daquele momento a vida teria cores que Gregório nunca fora capaz de enxergar. Mas ao olhar para a pasta de documentos uma última vez antes de entregar-la aos policiais, ela notou um envelope lacrado que Gregório tentara esconder, endereçado a um juiz de alto escalão, sugerindo que a rede de corrupção era muito mais profunda do que ela jamais imaginara e que a segurança de sua nova família ainda poderia estar em jogo. Marina segurou o envelope lacrado com as mãos ainda trêmulas, sentindo o peso daquela última descoberta sob a luz clara e impiedosa da manhã. Ela sabia que aquele papel continha a prova final de que a maldade de Gregório não era um ato isolado, mas parte de uma rede de influência que pretendia silenciar qualquer um que atravessasse seu caminho. Sem hesitar, ela entregou o envelope diretamente ao delegado responsável pela operação, garantindo que as evidências fossem protocoladas diante de várias testemunhas e câmeras de TV que começavam a cercar a saída da floresta. Enquanto os policiais resgatavam o que restava de Gregório das margens do pântano para que ele enfrentasse o tribunal e não apenas o destino, Marina sentiu um alívio profundo, uma limpeza que vinha de dentro para fora, lavando as últimas manchas de lama de sua alma. Os meses seguintes foram marcados por um processo judicial intenso que chocou o país, revelando como Gregório e Beatriz haviam manipulado o sistema para tentar apagar a existência de Marina. Com as provas contidas na pasta recuperada das chamas e o testemunho corajoso de Estevão, a rede de corrupção foi desmantelada, levando à prisão de médicos, advogados e até do diretor do internato, que aceitara subornos para aprisionar Pedro. Gregório foi condenado a uma pena severa por tentativa de homicídio qualificado, fraude e sequestro, enquanto Beatriz, incapaz de gerir qualquer ativo ou manter suas mentiras, viu seu mundo de luxo desaparecer em dívidas e processos de falência antes de ser sentenciada como cúmplice. Dona Maria, em um gesto de redenção e amor, ajudou Marina a restaurar sua antiga casa, mas Marina decidiu que aquele lugar pertencia ao passado. Ela vendeu a propriedade e os ativos da empresa, usando o dinheiro para financiar uma fundação de artes para crianças órfãs e em situação de risco, garantindo que nenhum outro menino passasse pelo que Pedro enfrentou. Marina retomou seu trabalho como professora, mas agora com uma visão muito mais profunda sobre a resiliência humana e a importância de lutar pela verdade. Pedro, sob os cuidados amorosos da mãe e com o apoio psicológico necessário, voltou a sorrir e a pintar, suas cores agora vibrantes e cheias de uma esperança que ninguém mais poderia apagar. A amizade entre Marina e Estevão floresceu em algo muito mais profundo e sólido. Ele, com a ajuda dos documentos recuperados, conseguiu limpar seu nome e reaver sua licença médica, abrindo um pequeno consultório de homeopatia na cidade,
onde podia usar seus conhecimentos das ervas para curar as pessoas de forma ética. Cristina tornou-se a irmã que Pedro nunca teve, e os dois cresceram juntos, cercados pelo carinho de uma família que nasceu das cinzas da traição. Eles frequentemente voltavam à cabana na floresta, não para reviver o trauma, mas para honrar o lugar onde a vida de Marina foi salva pela coragem de uma criança e a lealdade de um homem que a sociedade tentara esquecer. Marina finalmente encontrou a harmonia que Gregório sempre tentara destruir. Em uma tarde ensolarada, sentada em um novo jardim desenhado por ela, Marina observava Estevão e as crianças brincando com Cassie na grama. Ela percebeu que a justiça não era apenas sobre punir os culpados, mas sobre reconstruir a própria felicidade com tijolos de verdade e respeito mútuo. Gregório e Beatriz tornaram-se apenas notas de rodapé em sua história de superação, lembranças distantes de uma escuridão que ela vencera com luz. Marina pegou seu pincel e, na tela em branco diante dela, começou a pintar uma paisagem de pinheiros sob um sol dourado, um tributo à vida que o pântano não conseguiu levar.